versículo 35, diz assim a palavra: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra banda. A Bíblia relata essa passagem de Jesus juntamente com os discípulos num lugar, dentro de um barco, quando Jesus disse para essas pessoas: vamos passar para outra banda, juntamente com os discípulos, Jesus dentro do barco. E aqui nós vemos, eles começaram a caminhar, e a palavra de Deus diz que, de repente, surgiu uma grande tempestade. O vento era muito forte, e eles estavam, é evidente, amedrontados, preocupados, mesmo Jesus estando dentro do barco. Porque, às vezes, nós temos que entender que não é porque nós temos Jesus, não é porque nós estamos evangélicos, não é porque nós aceitamos Jesus aqui, que os problemas, as lutas, não vão se acabar. A palavra de Deus diz que Jesus estava dentro do barco com os discípulos, e Jesus, talvez, porque eu acredito que aonde Jesus estava, a multidão era muito grande, e talvez, depois de um dia cansado, de um dia naquele país, é muito quente o sol ali, e Jesus cansado, depois de uma grande jornada, depois de ter feito muitos milagres, muitas maravilhas, Jesus entrou com eles no barco, mas a palavra de Deus diz que Jesus acabou adormecendo. E quando veio a tempestade, Jesus estava no barco. Jesus não tinha abandonado ele. Só que Jesus estava dormindo. E aí nós começamos a imaginar o seguinte: os discípulos, quando viu o vento se levantar, a tempestade, não tinha outra alternativa para isso, a não ser acordar o próprio Jesus. E a palavra de Deus diz que os discípulos precisaram acordar ele, porque o vento era forte, a tempestade era forte. Eu já tive uma experiência de entrar num barco, e quando começa o vento, aquela maré, parece que o barco vai encher de água. E a gente, é evidente, que se apavora, é evidente que parece que a fé nesse momento desaparece. Mas uma coisa nós temos que entender: que esse Jesus que falou para os discípulos, passamos para outra banda, nós temos que entender que ele não abandonou os discípulos. Ele estava dentro do barco com eles. E a palavra de Deus diz que, naquele momento, não restava outra alternativa para os discípulos. Ou ele acordava Jesus, ou eles acordavam Jesus, ou eles entravam em desespero. E a palavra de Deus diz que eles acordaram Jesus, e na hora que acordou Jesus, Jesus disse para eles assim, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E nós sabemos que, verdadeiramente, todas as coisas estão no controle do Senhor. Foi por isso que o mar, foi por isso que o vento foi obrigado a aquietar. E a Bíblia diz que quando o vento aquietou, o mar se aquietou, a palavra de Deus diz que houve uma grande bonança. Por quê? Naquele momento, a aflição, a angústia, o desespero dos discípulos, realmente, eles acabaram se acalmando. E a palavra de Deus diz que Jesus, olhando para os discípulos, diz assim: